Certo, Cleiton, obrigada. Bom dia a todas e a todos, os professores, os coordenadores. É com muita alegria que estamos aqui hoje, né, para mais um momento de reflexão, de construção. Meu nome é Ana Valéria, eu estou gerente do programa Primeiras Letras, né, da Gerência de Alfabetização, e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre leitura, leitura na nossa prática. Temos hoje conosco Joyce, Isabelle, que são, assim, pessoas maravilhosas e vêm contribuir muito conosco nesse sentido, dessa reflexão. Essa discussão vai ser mediada por Meire Menezes, nossa técnica também maravilhosa. Gostaria de dizer que esse momento foi preparado com todo carinho para vocês, né, que faz parte do programa Primeiras Letras, né, do eixo formação. Meire vai compartilhar um pouco quais são os nossos eixos, né, para que vocês possam saber. Né, o programa Primeiras Letras ele vem para garantir a alfabetização das crianças até os 7 anos. Né, ele atende as turmas desde o grupo 4 até o segundo ano, mas nesse primeiro momento também vamos atender as turmas dos terceiros anos. Hoje, a nossa formação será voltada para os coordenadores pedagógicos e os professores dos segundos anos. Mas todos estão convidados, todos, porque é uma discussão muito importante, né, fundamental. E eu queria dizer que no finalzinho da fala das meninas, de Isabelle e de Joyce, da discussão, vocês poderão fazer perguntas, elas poderão responder, para que se torne um momento bem interativo, bem gostoso, né, de construção entre a gente. Nesse primeiro momento, nós estaremos distantes, mas os próximos, se Deus quiser, será presencial. Né? Esse ano a gente planejou para que seja distante, devido a todos os cuidados que ainda temos que ter. Mas ano que vem, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Né? Então, o programa Primeiras Letras, ele traz 6 eixos. Que eixos são esses? Né? Por que eles existem? São eixos norteadores que nós nos pautamos neles, né, para estudar, para embasar o nosso programa, que tem sido pensado com todo carinho. Esses eixos, volta só um pouquinho, Meire, esses eixos são matriz curricular, formação, acompanhamento nas escolas, material complementar, avaliação e monitoramento e incentivo para as escolas. No momento mais oportuno, numa das próximas ações, que nós estaremos juntos. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer isso por isso, a gente vai ter a oportunidade de conversar melhor, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. E hoje nós estamos iniciando com vocês o eixo formação. Né? Então, assim, eu desejo que seja um momento de muita construção, um momento muito gostoso. Né? Vamos falar sobre leitura, como eu já disse, na nossa prática. Tem pessoas, assim, maravilhosas que vão conversar conosco hoje, e eu desejo que seja uma manhã de muita construção, uma manhã bem gostosa para todos nós, tá bom? Um beijo grande e vou passar agora para a Meire Menezes para ela apresentar nossas palestrantes de hoje e um bom encontro para todos. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar nossas boas-vindas para essa conversa, para essa reflexão, né, sobre as práticas de leitura no campo de atuação, que vai nos ajudar nessas novas reflexões, nessas tomadas de decisões, das intervenções. Para isso, nossas convidadas, Isabelle Veronese, ela é especialista em alfabetização e mestre em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Na docência, ela possui experiência na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental, nas redes pública e privada, e no ensino de língua portuguesa e língua inglesa nos anos finais do ensino fundamental e médio. Atualmente, ela é assessora da área de linguagens da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental no Colégio Pentágono, sendo responsável pela formação dos professores e dos coordenadores pedagógicos, na orientação dos planejamentos e avaliações e reestruturação da proposta curricular alinhados à BNCC. É uma das autoras dos percursos formativos 2 e 3 de língua portuguesa, produzido pelo Instituto Reúna. Participou também da produção do mapa de foco de língua portuguesa do ensino fundamental nos anos iniciais, produzido também pelo Instituto Reúna, e realizou a leitura crítica dos planos de aula da nova escola. Nossa segunda convidada, Joyce Leal de Medeiros, é licenciada em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em alfabetização, atuou como professora na educação infantil e anos iniciais de ensino fundamental 1 por mais de 20 anos em escolas privadas de São Paulo. E aí, vamos conversar um pouquinho, então. Fiquem à vontade, meninas. Bom dia, Meire. Bom dia, Ana Valéria. Bom dia, professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, todos que estão conosco nessa manhã. Eu sou Isabelle, aqui comigo está a Joyce, nós somos do Instituto Portema, e o Instituto Portema é parceiro aí nesse programa, né, no Primeiras Letras, e nós atuaremos mais especificamente no eixo da formação e do material complementar. Para nós é uma honra, um prazer, tivemos um bom momento já essa semana com a equipe aí, com parte da equipe de Recife, e esperamos que hoje seja também um momento bastante produtivo. Bom, o objetivo, né, do programa Primeiras Letras é assegurar a alfabetização até os 7 anos de idade. E quando a gente fala em assegurar a alfabetização na idade certa, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha uma série de desafios, né, que são próprios desse processo, que é um processo bastante complexo, esse da aquisição da leitura e da escrita. Depois desse período que nós vivemos, né, de pandemia, pós-pandemia, algumas coisas têm se agravado e é urgente que a gente pense, né, nesse processo aí de alfabetização, que não se inicia na educação infantil, mas que tem relação direta com as vivências de linguagem que são propostas desde os 4 anos ou até mesmo antes, né? Então, a ideia é a gente entender como é que essa criança aprende a ler e a escrever, como que as práticas, né, de linguagem na educação infantil oferecem as ferramentas necessárias para que ela consolide a alfabetização ao longo do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. E a leitura é essencial, né? Além de todas as habilidades que a gente tem aí específicas dessa competência da linguagem, a leitura também é o meio, é o caminho pelo qual a criança descobre as especificidades da escrita, né? Transita da linguagem oral, com a qual ela já tem uma série de experiências construídas, e descobre o que é específico da linguagem escrita. Então, a leitura é muito potente, muito importante, tem diversas dimensões, diversas facetas, e é por isso que a gente escolheu começar falando a respeito da leitura. O webinário de hoje chama-se, então, Práticas de Leitura nos Campos de Atuação. Os campos de atuação da vida pública, cotidiana, das práticas de estudo e pesquisa e artístico-literário. Eles são um dos princípios organizadores do componente curricular língua portuguesa, de acordo com a BNCC, no ensino fundamental, né, nos anos iniciais, e é por isso que a gente também traz aqui essa dimensão dos campos. Eles dão pistas a respeito dos gêneros discursivos que são objeto de conhecimento das nossas aulas de leitura, do nosso planejamento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas de leitura e sobre os gêneros discursivos que circulam, que estão previstos nesses campos de atuação
e como que isso tudo coexiste quando a gente pensa o planejamento. Então, nós temos como objetivos refletir acerca da leitura como processo de decodificação, e a gente vai falar um pouquinho do que é a decodificação do texto escrito, por que que ela é importante quando a gente fala da alfabetização, né, e como é que a gente ajuda o estudante a ganhar fluência nessa decodificação. Essa fluência está diretamente relacionada à compreensão, né? Então, a gente está falando aí de uma especificidade do texto escrito e que tem relação direta com a alfabetização, que é a aquisição, né, da leitura e da escrita convencionais, e como processo de construção de sentidos, que antecede essa decodificação, né? É o ato da leitura que antecede a decodificação. E também ampliar as possibilidades de atuação de vocês, professores, no que diz respeito às práticas de leitura, sobretudo ao longo do processo de alfabetização. Então, nós selecionamos algumas práticas e vamos discutir um pouquinho algumas estratégias, algumas possibilidades, o que é possível fazer, o que não, né? O que é mais potente em determinadas situações. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Pode passar, Meire, por favor. Olha, vocês podem fazer perguntas ao longo de toda a nossa conversa, tá bom? A Meire, a Ana Valéria estão nos ajudando aí a acompanhar o chat. Nós vamos conversando e vamos abrindo também, fazendo algumas pausas para que vocês possam colocar os comentários e as perguntas, as contribuições de vocês, tá bom? Vai falar de leitura. Nós temos um poema do Azevedo, que está publicado 19 poemas dedicados. Talvez vocês conheçam, né, um livro bastante famoso aí, e que se chama Aula de Leitura. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão, se é outono ou se é verão, nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar, e no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa, na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem, e no pelo do cachorro, se é melhor gritar socorro, e na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça, e no tom que sopra o vento, se corre o barco ou vai lento. Também na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Então, nós escolhemos, pode passar, Meire, por gentileza. Nós escolhemos este poema porque ele aponta para uma dimensão da leitura que está além da decodificação. E quando a gente pensa no processo de alfabetização, essa dimensão é muito importante. As crianças leem tudo o que está ao seu redor, inclusive os textos, né, por meio das imagens, dos símbolos, dos rótulos, antes mesmo de serem capazes de decifrar, antes mesmo de serem capazes de decodificar, de adquirir essa leitura convencional. Então, para começar a falar de leitura, a gente tem de pensar sobre essa pergunta: o que é ler? O que caracteriza o ato de ler, esse processamento leitor? E aí, para responder a essa pergunta, nós trouxemos 3 dimensões. A leitura como construção de sentido. Então, quando a gente entra em contato com um texto, seja ele oral, por meio da escuta, escrito, multimodal, né, um vídeo, um cartaz, um rótulo, uma campanha publicitária, um anúncio, quando uma placa de trânsito, né? Tudo isso é texto, né? Texto é essa unidade de sentido que comunica alguma coisa por meio das mais diferentes linguagens. Pode ser oral,
escrita, não verbal, né, multimodal. Então, quando a gente entra em contato com o texto, a gente manda para o cérebro as informações da linguagem que estão ali e processamos essas informações com o objetivo de construir sentido, com o objetivo de compreender a mensagem, o texto que está ali. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma placa de trânsito, né, ela é composta ali por um círculo, a letra E, opa, eu mando essas informações lá para o cérebro processa, compreende, permitido estacionar. Se tiver um risco, esse risco é um outro recurso da linguagem que compõe o texto e que muda completamente o sentido do texto, porque deixa de ser permitido estacionar e passa a ser proibido estacionar. Então, esse é o processo de construção de sentido, né? A gente manda pela percepção visual, pela percepção auditiva. No caso das pessoas cegas, por exemplo, eles mandam a informação linguística para o cérebro por meio do tato, né? Então, a gente usa esses sentidos para enviar essas informações e o cérebro passa por um processo muito complexo. Nas formações, nós teremos a oportunidade de aprofundar tudo isso, né? Mas o processo é bem complexo, compreende várias etapas para que essas informações sejam processadas e para que a gente construa o sentido do texto. E isso tudo não tem a ver necessariamente com a decodificação, né? Exatamente porque a gente pode mandar diferentes tipos aí de informações linguísticas para esse cérebro. Então, as crianças leem e compreendem antes mesmo de se alfabetizarem, e essa é uma dimensão bem importante para nós. E elas leem e compreendem os textos, não só escritos. Então, pensar também quais são os textos não escritos com os quais a gente trabalha e quais habilidades de leitura a gente desenvolve quando trabalha esses textos, né? A segunda dimensão da leitura compreende um conjunto de saberes sobre a linguagem e sobre os gêneros discursivos. E isso também antecede a leitura convencional, né, o processo de decodificação. Então, quando as crianças batem o olho num texto e elas dizem, isso é uma receita, isso é um convite, olha, aqui tem uma parlenda. Quando elas elaboram essas hipóteses e elas reconhecem os gêneros por meio das suas características, das suas especificidades, e muitas vezes são as características estruturais, né, da estrutura composicional, do modo como esses textos se organizam, elas também estão lendo no sentido de aplicar esses saberes a respeito da linguagem e dos gêneros, né? Quando ela diz isso, olha, uma receita, ela vai pensar sobre qual é a finalidade da receita, para que serve esse texto, em quais situações a gente usa, onde eles podem ser publicados, a quem eles interessam, né? Então, esse é um processo de leitura que está relacionado ao conhecimento dos textos, dos gêneros. Quando a gente pensa na educação infantil, eu sei que não é o foco, mas é legal para a gente estabelecer essa relação, as práticas de leitura giram muito em torno desse processo de construção de sentidos, que vai além, né, da decodificação, e desses saberes sobre a linguagem. Então, são práticas importantes para que as crianças ampliem esses conhecimentos e tenham bagagem para encarar o processo de alfabetização ali no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental. E quando as crianças chegam ao segundo ano, por exemplo, sem esses saberes, a gente precisa repensar o planejamento, contemplando situações nas quais elas possam desenvolver esses conhecimentos, porque senão a alfabetização fica capenga, né? Depois a gente vai pensar um pouquinho nessa leitura, na criança que lê e não compreende o que leu, na criança que se alfabetiza e escreve, mas não lê, que também acontece, né? Então, a gente tem aí esse conjunto de saberes como essenciais para que esse processo não fique capenga. E, por último, a gente tem a decodificação, ou a chamada leitura convencional do texto escrito, que a gente espera que a criança faça com autonomia e com fluência,
para que ela seja capaz de compreender o que ela leu. Então, esse é o foco da alfabetização, assegurar, né, a leitura e a escrita convencionais. Então, a gente também tem de pensar como é que a gente ensina a ler, decodificando, e como é que a gente desenvolve a fluência e a compreensão a partir desse processo de decodificação. E aí a gente está falando especificamente dos textos escritos, né, desse processo em que a criança precisa decifrar o que está ali em cada unidade que compõe a palavra, compreendendo as relações grafofonêmicas, né, que existem ali, compreendendo a sílaba como unidade sonora e como unidade gráfica, e mandando essa informação pela via convencional, né, da percepção visual para o cérebro. Então, também faz parte desse ato de ler e do que a gente entende pela leitura. Meire, antes de passar a palavra para a Joyce, que vai falar um pouquinho a respeito das práticas de leitura, quais são as práticas que podem ser propostas no planejamento para que a gente garanta essas 3 dimensões da leitura, né, nesse processo de alfabetização? Eu só queria saber se a gente já tem alguma pergunta ou algum comentário, ou se a gente pode continuar. Oi, oi. Oi, Meire. Por enquanto, oi. Minha internet está problemática hoje. Não, mas por enquanto a gente ainda não tem. Eu acho que vocês podem seguir adiante com as nossas reflexões. Maravilha, Meire, não tem problema. Se aparecerem perguntas, você pode nos interromper. Joyce, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito das práticas de leitura que nós selecionamos para desenvolver esse processo com as crianças que estão em alfabetização. Vamos Com lá, você. Bom dia, né? Bom dia. Bom, como você falou, Isa, esses 3 eixos aí que você trouxe do ler, né? Eles estão dentro dessas práticas, né? Da construção do sentido, do saber sobre a linguagem, decodificar, e cada um tem uma prática ali bem pertinente a esses saberes, né? Quando a gente fala da leitura autônoma, a gente está falando da leitura de decodificar, do aluno ler por si só, né? Que ele possa fazer essa leitura, mesmo que ela não seja uma leitura convencional, uma leitura fluente, mas que ele possa ter, nos seus momentos em sala de aula, essa oportunidade de poder fazer essa leitura. Então, quais seriam práticas que favorecem essa construção do conhecimento leitor? Né? Uma prática que, desde a educação infantil, ela pode ser feita, e para os anos iniciais, é uma prática de ditado cantado, um texto que saiba de memória e que ele vá lendo junto com o professor, e o professor para em determinado momento e questiona, né? Que palavra será que vem agora? Que letra começa? Que letra termina? Além de favorecer essa construção, né, do saber leitor, ele favorece a alfabetização, porque vai refletindo sobre o sistema de escrita, ao mesmo tempo que ele vai se apropriando desse texto e lendo. As leituras de enunciado, né, de enunciados das atividades, das consignas, também é uma oportunidade do aluno poder fazer a leitura autônoma, mesmo que decodificando, mesmo que ele já tenha visualizado aquela palavra e ele simplesmente memorizou, né? Sei lá, vamos dar um exemplo de pinte a palavra correspondente. Ele já memorizou que pintar é escrito daquela forma, né? Então é como o ditado cantado, ele já memorizou aquele texto, e isso vai contribuindo para que ele vá ganhando fluência, que ele vá se apropriando desse processo de aquisição da leitura e também da escrita, né? E também muito importante, uma prática que eu acho uma das mais importantes desde o infantil até os anos finais da escolarização, é a leitura do professor, né? A leitura feita pelo professor.
que é aquele momento onde o professor vai ler um texto literário com a intenção de propiciar um momento de prazer, de lazer, onde o aluno vai percebendo e se apropriando dessa formação leitora como um momento de leitura onde ele pode só apreciar aquela história, né? E isso contribui não só para a formação leitora como repertório de palavras, né? Repertório de textos, de contos, mas para essa formação do comportamento leitor, né? Eu escuto, eu aprecio aquela leitura de uma forma em silêncio, eu não faço intervenções porque eu estou apreciando essa leitura, né? E aí, o que o professor pode fazer para conseguir chamar a atenção desses alunos? Lá na educação infantil, eu tinha essa prática, eu vou até passar para vocês, eu tinha uma vela, né? E eu levei essa vela para o fundamental também. Então, toda vez que eu ia contar uma história, eu acendia a vela. Então, os alunos já sabiam que aquele momento era o momento da leitura, né? Então, dependendo do gênero que você vai ler um mito, você vai ler um folclore, você vai ler um conto de assombração, você faz toda uma climatização, né, para essa leitura, que o aluno se prende àquilo e ele vai percebendo o momento da leitura como algo prazeroso, algo de lazer, algo de conhecimento sobre aquele texto. E também tem uma outra forma, que não é a leitura por si só, que precisa de um suporte, né? A gente precisa do livro, você acompanha a história exatamente como ela está escrita. Tem a contação, onde o professor vai contar uma história. Ele pode contar com as suas próprias palavras, ele pode fazer usar elementos que trazem referência àquela história para chamar a atenção do aluno. Então, também é uma outra forma de leitura em voz alta, mas não a leitura através do suporte e das palavras, né? E também uma leitura feita em voz alta, que é feita diariamente, é a leitura dos enunciados, né? A gente lê o enunciado, mas aí a gente não chama de leitura em voz alta feita pelo professor, a gente chama da leitura compartilhada, porque eu estou compartilhando daquela informação. Eu não vou ler para uma apreciação aquele enunciado, eu vou ler para compartilhar aquela informação com eles, para que eles possam colaborar com o que eles entenderam sobre aquilo. Da mesma forma, eu posso fazer isso com os textos do campo jornalístico, né? Do campo ai, me enrolei agora, dos jornalísticos, né? Você pode até pedir para que o aluno no final de semana leia um jornal e traga, e a gente vai fazer a leitura daquela reportagem e vai conversar sobre aquela estrutura, vai perguntar as inferências que eles fazem a respeito quando se lê só a manchete, né? Então, essa leitura compartilhada é onde o aluno participa da construção desse conhecimento, onde ele vai elaborar junto com o professor as informações que aquele texto traz, um verbete, né? Uma receita, vai fazer uma receita, e acho que é importantíssimo não deixar se perder o contexto do que está sendo lido. Então, se eu for ler uma receita, numa leitura compartilhada, então eu vou fazer a prática da leitura compartilhada no meu planejamento. Eu preciso sempre lembrar qual é o contexto daquilo, por que eu vou fazer aquilo, né? Então, por exemplo, uma receita pode-se ter uma prática naquele grupo de que todo fim do mês se comemora os aniversários de quem fez aniversário aquele mês. E aí vai fazer todo final do mês uma receita, um bolo, um brigadeiro, sei lá, sei lá o que vai ser feito. E tem o porquê de eu estar lendo aquela receita, né? Então eu vou compartilhar com eles o que vai ser usado, por que é aquela estrutura daquele jeito, pedir para problematizar todas essas estruturas, né, do texto com eles. Então eu estou compartilhando essa leitura, né? E sempre lembrando desse contexto, tanto leitura de textos jornalísticos, como uma receita, como uma legenda, qualquer que seja o gênero escolhido, tem que ter um contexto para ser trabalhado,
né, para fazer sentido para os alunos do que está sendo essas informações estão sendo trazidas para ele, por quê, né? Eu acho que pode passar, Eu acho, Meire, ou você tem eu alguma acho que é colocação ainda? Desculpa. fundamental. Acho que é fundamental isso que você está trazendo, Joyce, porque pode até segurar um pouquinho o slide, Meire, por favor. Essas práticas de leitura, elas estão relacionadas à finalidade da leitura. Para que ler, né? Então, nós já vimos que ler é construir sentido, ler é construir saberes a respeito dos textos e da linguagem, e ler, no caso do texto escrito, é decodificar com compreensão, com fluência. Agora, para que ler? Para que ler na escola, né? Para que o professor lê? Para que o estudante lê? Então, quando a gente pensa na leitura em voz alta pelo professor, a finalidade principal é formar leitores que reconheçam o valor da literatura, da leitura de literatura. Então, é desenvolver o gosto pela leitura, é desenvolver essa apreciação, né? O ler por prazer, o ler para entreter-se. Eu tenho uma colega que fala sobre o ler para enredar-se, uma colega muito querida, né? Então, quando a gente se envolve com a literatura, a gente vive esse processo de enredar-se, de se envolver com o texto. Então, preparar esse momento, como a Joyce disse, é fundamental. Tem a vela e tem os sons, né? Tem professoras que cantam uma musiquinha para iniciar e para encerrar esse momento. Tem professoras, eu já vi, que tocam um sininho, que usam algum outro recurso para marcar o início e o término. Por quê? Porque é um momento de encantamento, é um momento de envolvimento. Então, a gente fala do leitor, do professor, como modelo de leitor para o estudante, e quando ele lê em voz alta a literatura, em verso ou em prosa, né? Pode ser o conto, pode ser o mito, pode ser a fábula, pode ser um poema, pode ser um cordel, pode ser uma quadra, né? São textos literários que estão aí e que ajudam o estudante a compreender, a desenvolver, né, essa leitura por prazer, por apreciação. Então, a gente tem, depois na formação, a gente vai aprofundar essa discussão. Como preparar esse momento, o que é importante, né? E se o aluno interrompe, o que é que a gente faz? Então, a gente tem uma série de questões para discutir a esse respeito, mas é importante que vocês reforcem, que eu tenho certeza que já fazem isso, mas que reforcem a importância dessa leitura, se possível, diária, né, feita por vocês em voz alta, de literatura, em verso ou em prosa, para que os estudantes reconheçam essa finalidade de ler para entreter-se, né, por apreciação, e por meio dessa leitura, eles desenvolvem os procedimentos de leitor. Eles aprendem a se portar nesse momento, eles aprendem a folhear o livro, eles aprendem que a escrita se organiza da esquerda para a direita e de cima para baixo, eles aprendem novas palavras, novas construções sintáticas, novas frases, né? Por isso que a Joyce disse, é importante ser fiel ao texto escrito. Às vezes, quando a gente lê um texto literário, a gente pensa, puxa, essa palavra é difícil, vou trocar por outra, porque senão eles não vão entender. Não, é exatamente o momento de colocar esses estudantes em contato com essa linguagem literária, que é diferente da linguagem que a gente utiliza no dia a dia. Né? Então, leia, eles vão tentar entender pelo contexto. Se eles não conseguirem compreender, eles vão perguntar. Né? Então, a gente tem... Oi, Joyce. Ai, desculpa. Oi, Isa, tem uma coisa que eu acho super importante, que a leitura, quando vai se ler leitura de contos, por exemplo, contos clássicos, muitos professores acham que aqueles textos mais simples, né, que fazem uma recontagem com um vocabulário mais simples, né, é mais fácil para o aluno entender. E, na verdade, ele vai até entender, mas o repertoriar, né, que é o que a gente está trazendo, é dos contos clássicos originais, né, que ele tem um vocabulário mais denso, né, mas
entendem pelo contexto, porque eles entendem a história, né? E eu queria trazer até um exemplo da minha filha. Minha filha tem 5 anos e ela tem apraxia de fala, né? Então ela ainda não tem uma fala convencional, vamos dizer assim. E a gente lê muito para ela em casa, né? Toda noite se lê. E quando ela pega o livro, ela vai fazendo as vozes, né? Porque é isso que você trouxe, né, Isa? Quando a gente faz uma climatização, a gente tem professor que muda a voz, que canta, que faz sonoplastia da história. Isso tudo são elementos que favorecem a compreensão da história, essa apreciação pelo prazer, pela formação leitora, né? Então ela lê uma história, ela vai exatamente virando as páginas da forma correta, fazendo com o dedinho, assim, e ela vai fazendo a vozinha, porque ela tem essa referência leitora, né? Que é importante em qualquer faixa etária, né? Isso, Joyce, a professora Fátima, ela colocou aqui no chat, que ela gosta de iniciar a aula contando uma história, e eles identificam porque ela coloca um avental colorido e já faz o círculo no canto da sala. Então, eles já identificam que aquele é o momento de contar histórias. Exatamente. Perfeito, Meire. É marcar essa situação, porque quando a gente marca esse ritual, né? Quando a gente pensa em ritual, a gente pensa exatamente no script, num conjunto de ações. Veja, vamos pensar no ritual do casamento, né? A gente tem um script ali, uma sequência de ações que estão previstas para todos aqueles que estão envolvidos. E o mesmo acontece com esse momento da leitura, né? E as crianças, por meio da repetição, e pelo recurso da imitação, que é um recurso do cérebro para aprender, né? A gente aprende imitando, observando e imitando, eles vão se apropriando disso tudo, dos modos de dizer, dos modos de ser, de se comportar, de estar, né? Mesmo que essa leitura convencional ainda não tenha sido garantida. E mesmo depois que os alunos aprendem a ler e a escrever, a gente tem professores de terceiro ano aí, a Joyce disse isso e eu quero reforçar. Esse exercício é fundamental, porque uma coisa é ler uma fábula e outra coisa é ler Machado de Assis. Então, mesmo para os alunos mais velhos, ter o professor como modelo de leitor, mesmo que eles já sejam alfabetizados, né, é fundamental para que ele continue aprendendo a ler nas especificidades dos gêneros e dos textos que circulam. E aí uma segunda finalidade, que não tem mais, uma segunda prática de leitura, que tem outra finalidade, e a ideia é que no planejamento essas práticas sejam planejadas semanalmente, né, que elas coexistam ali, é a prática da leitura compartilhada, cuja finalidade é construir de forma colaborativa os sentidos de textos de gêneros diversos. Então, a Joyce colocou o enunciado, fundamental para o segundo ano. Tem uma habilidade na BNCC que prevê a leitura, né, dos enunciados escolares para primeiro e segundo ano. Por quê? Porque são textos curtos, cuja complexidade escrita é menor, e que as crianças começam a exercitar essa autonomia. Então, o professor até pode ler para eles, mas ler com o intuito de conversar sobre o que leu, se você compreendeu o que precisa ser feito, se um compreendeu de uma forma, se outro compreendeu de outra. E para essa leitura compartilhada, a gente tem uma diversidade de gêneros. A gente pode ler, como a Joyce disse, os instrucionais lá do campo da vida cotidiana, como as regras de jogos, os manuais de instruções, as receitas culinárias. A gente pode ler carta, convite, a gente pode ler notícia, reportagem, verbete de enciclopédia, entrevista. Então, são textos que a gente... Legenda, que é muito importante para o primeiro e o segundo ano. São textos que a gente traz para a sala de aula. Às vezes, muitas vezes, os estudantes podem ter cópias desses textos, porque é exatamente uma prática de leitura que vai transitando da autonomia, né, da leitura feita pelo professor,
para leitura autônoma. Então, eles partilham os saberes sobre o texto, eles partilham as hipóteses, os sentidos construídos, né? E colaborativamente, compartilhadamente, eles vão construindo os sentidos dos textos, eles vão explorando os textos, né? Então, é uma outra prática, considerando essa diversidade de gêneros que precisa aparecer também no planejamento do professor. E, por fim, uma prática que é muito específica do processo de alfabetização e que a gente defende como uma prática essencial para que as crianças aprendam a ler e a escrever, que é essa leitura dos textos poéticos da cultura popular. Trabalho com as cantigas, com as parlendas, com os trava-línguas. Essa leitura também acontece de forma colaborativa, ela também acontece compartilhadamente. O professor pode ter uma parlenda, por exemplo, projetada lá no quadro, né? E as crianças podem ter cópias, vamos supor, dessa parlenda. Mas como esse texto tem como apoio a oralidade, a recitação, são textos que as crianças memorizam com muita facilidade, e com o apoio na recitação, elas leem ajustando o texto oral ao texto escrito. Então, elas vão apontando com o dedinho cada palavra que é dita e que está representada no papel. Por exemplo, olha o sapo dentro do saco, o saco com sapo dentro, né? O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Quando ela vai apontando com o dedinho, ela começa a compreender, por meio da prática da recitação, que é uma prática oral, o que é específico da escrita. Então, olha, existem espaços em branco entre as palavras. Eu leio da esquerda para a direita, de cima para baixo. Olha, a palavra sapo aparece 1, 2, 3 vezes. Toda vez que aparece sapo, ela está escrita da mesma forma, com as mesmas letras na mesma posição. Esses conhecimentos são conhecimentos importantes para que elas compreendam como funciona o sistema de escrita convencional e para que elas se alfabetizem, né? Então, é uma prática de leitura que acontece, pode acontecer na educação infantil, deve acontecer no primeiro e no segundo ano, e que tem como finalidade ajudar a criança a transitar da linguagem oral para a linguagem escrita por meio da leitura, né? Então, são textos e práticas muito potentes, porque articulam as diferentes práticas de linguagem, né? E olhando aí para esse slide, a gente consegue dando forma para essa nossa conversa, né? Então, nós falamos do que é o ato de ler, nós falamos das práticas que precisam ser contempladas nos planejamentos de vocês, e nós falamos dos termos que são escolhidos em função dos campos de atuação e das finalidades da leitura para todas essas situações. Muito bem, Meire, falamos muito, queremos saber se temos perguntas. Sim, sim, tem algumas aqui, tem a partilha, né? Elidiene fala que também usa o avental para esse momento de leitura, e aí a gente vai falar um pouquinho, o leitor fluente é aquele que consegue deslizar pelo texto, né? O que a criança na fase de alfabetização ela tem muita dificuldade, e a gente viu agora no segundo ano que eles são avaliados por uma leitura fluente. Então, o que o professor, com esse foco específico do segundo ano, pode planejar de boas atividades de leitura, com essa intenção de ampliar esse saber, dessa leitura fluente já no segundo ano? Meire, a pergunta do milhão. Excelente pergunta, né? O que é importante a gente compreender, e eu espero que na formação a gente tenha a oportunidade de aprofundar tudo isso. A fluência na leitura, ela está relacionada ao que alguns teóricos chamam da sacada do olhar. O que é a sacada do olhar? É o quanto de informação linguística o olhar é capaz de captar do papel no momento da leitura. Quando as crianças se alfabetizam, elas tendem a uma leitura silabada, a uma leitura por partes. Então, elas leem assim, o menino
foi para a escola. Quando ela faz essa leitura silabada, a sacada do olhar é limitada, é reduzida. Ela manda cada sílaba ou cada grafema para o cérebro. Essa memória de trabalho, ela tem um limite de caracteres para armazenar. Quando ela chega ao final da frase, ela tende a apagar o que ela leu no começo, para que o cérebro guarde o que ela está lendo no final. Então, o que acontece? Ela termina de ler sem fluência e muitas vezes ela não compreende o que leu. Quando a gente pergunta, e aí, o que é que você leu? Sobre o que fala esse texto? O que é para fazer nessa atividade, se for a leitura do enunciado? Ela não dá conta. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar a criança a ganhar ritmo. A gente precisa ajudar a criança a ganhar fluência, para que ela aumente a sacada do olhar. Quando ela bate o olho, se ela mandar para o cérebro de uma vez só, o menino foi para a escola, essa frase ocupa o lugar de uma informação, e não cada sílaba ocupando o lugar de uma informação. Então, ela naturalmente, ela lê com mais fluência e ela tende a compreender o que ela leu. O que é fundamental? Práticas de leitura que se articulem a práticas de oralidade. Então, cantar, recitar, declamar, são práticas de leitura que vão ajudando a aumentar a sacada do olhar. E conforme ela aumenta a sacada, ela ganha fluência. Então, vocês podem promover situações, por exemplo, em que as crianças treinem a leitura de quadrinhas e recitem para os colegas, que elas treinem cantigas e cantem para os colegas. Trava-línguas também são importantíssimos, porque a gente o tempo todo relaciona a parte com o todo, né? Que trava a língua exatamente num fonema ali repetido. Então, a gente tem essa possibilidade aí de articulação, né? Eu acho que são práticas importantes. E ler para eles. Porque quando a gente lê para eles, eles entendem o que é ampliar essa sacada, o que é ler silabando ou o que é ler com fluência e com ritmo. Então, são práticas bem importantes. E, aos poucos, lendo listas, lendo legendas, lendo enunciados, lendo textos que são menores em termos de quantidade de escrita, eles também vão ampliando essa fluência, né? E, Isa, só complementando, quando a gente estava falando de ler enunciados, né? Quando um aluno lê o enunciado, assim, silabando, né? Resgatar com ele aquela palavra que foi lida, né? Então, vamos, a criança vai ler vamos, né? Ele vai vendo exatamente aqueles pedaços da palavra. Vamos, retoma com ele. Então, vamos, aí continua. Isso também vai trazendo com que ele vá memorizando essas palavras. E eu vou até dar um exemplo que meu filho de 11 anos, outro dia estava no carro comigo e ele olhou uma palavra no carro da frente, né? Assim, mãe, por que quando a gente olha para uma palavra, a gente automaticamente lê? Eu falei, você faz isso porque você está alfabetizado, né? Então você já sabe que aquele código tem um sentido e tem aquele código significa aquilo, né? E você, por ler muito, por ter a prática de leitura, é um menino de 11 anos que é leitor, então você vai memorizando algumas palavras. Por que quando a gente é pequeno, a gente fui explicando para ele, por que quando é pequenininho a gente vai fazendo listas, vai fazendo textos curtos, como você trouxe, né, Isa? Porque vai memorizando essas palavras e vai ganhando um repertório de leitura, não só de escrita, como de leitura, né? Exatamente. E quanto mais repertório eles têm, mais condições eles têm de ler com fluência. Porque quando eles fazem esse processo de decodificação, eles buscam, essa é uma das etapas do processamento do texto no cérebro, eles buscam a relação daquilo com alguma coisa que já está armazenada. Então, meu filho, por exemplo, lendo Rodoanel, né, aqui em São Paulo, nas placas, ele falou assim, Rodoanel? Tipo, o que significa Rodoanel? Que ele estava tentando colar aquilo que ele decifrou com algo que fizesse sentido. Então, quanto mais repertório eles têm, mais condições eles têm de ler com fluência. A mesma coisa o texto que a gente escolhe.
eu tive um relato de uma professora que a frase era: o boi pulou pela janela. E a aluna já estava alfabetizada, só que ela ficava assim: o boi pulou pela janela. O boi pulou pela janela. O boi pulou pela janela. Ela não se conformava, porque ela estava imaginando a cena de um boi pulando pela janela. Então, ela não concluía aquela leitura, porque quando ela colava aquilo no sentido, aquilo não tinha muito sentido, era uma coisa difícil de imaginar. Né? Então, por isso que a gente tem de trabalhar com esses textos que são reais, que fazem parte de contextos reais de comunicação, né? Que façam sentido para as crianças, que tenham a ver com as vivências delas, com as experiências delas, né? E que sejam possíveis aí de serem relacionados com esse repertório que elas trazem, né? É isso, Meire. Espero que tenhamos respondido. Qual a importância das atividades em dupla ou em grupos, né, para o desenvolvimento dessa leitura? É uma atividade aconselhável que se junte essas crianças para essas atividades de leitura em dupla ou em grupos maiores? O que vocês recomendam? Sim, com certeza, né? O trabalho com os pares, quando a gente pensa nos pares produtivos, é fundamental para que as crianças aprendam. A linguagem se desenvolve na interação. Se não tiver interação com o outro, interação com o meio, interação com os textos, as crianças não desenvolvem a linguagem. E isso serve para a oralidade, para a escrita e para a leitura. Agora, a gente tem de pensar algumas coisas. Primeiro, que a gente tem de pensar o que são os pares produtivos. Qual dupla, de fato, contribui para que eles aprendam. Às vezes a gente tem um estudante que não está alfabetizado, mas que tem uma excelente oralidade. E a gente tem um outro que já lê e escreve, mas que não tem essa fluência oral e que tem dificuldade, por exemplo, com repertório. Então, formar uma dupla em que um faça o ditado do texto e o outro registre, a gente está favorecendo que um aprenda com o outro. Então, a gente tem que sempre considerar quais saberes esses estudantes têm e como é que a gente vai montar essas duplas, né, para que eles, de fato, aprendam um com o outro. Então, pensar nesses critérios, pensar nesses conhecimentos aí a respeito da linguagem, né, nas habilidades que a gente pretende desenvolver. Acho que é por isso a importância dessa escuta, né, do professor nas atividades de leitura, fazer com que a própria criança leia, mesmo sem saber ler, porque daí ele identifica qual é a dificuldade com essa criança. São com os dígrafos, são com as sílabas mais complexas. Então, são atividades do cotidiano que ele pode promover em sala de aula, né, dessas leituras, não somente pelo professor, que vai trazer boas leituras, mas também vão trazer outras atividades, uma dinâmica. Vocês têm algumas dicas sobre essas dinâmicas que a gente pode promover na sala para o estudante ler? De que forma? Porque você já falou, cantar, uma parlenda, que ele possa ser de memória, textos de memória, mas a partir da educação infantil, do primeiro ano, e no segundo a gente já pode ofertar textos, né, que tem umas palavras mais complexas para desenvolver. Tem mais algumas atividades, algumas coisas bem legais para a gente desenvolver nessa fase? No caso do segundo ano, que a gente precisa garantir, além da alfabetização, a ampliação das capacidades de letramentos, né, que é essa possibilidade de ler, compreender e produzir textos cada vez mais complexos, a gente precisa reforçar a relação que tem as práticas de oralidade com as práticas de leitura. Não é uma relação direta, né? Não é aquela coisa de quem fala melhor, lê melhor, escreve melhor, não é isso. Mas o cérebro nasce com a área da linguagem oral pronta para ser desenvolvida. Então, indo para a escola ou não, o sujeito vai aprender a falar, se ele não tiver nenhuma patologia, nenhum comprometimento fisiológico. No caso da leitura e da escrita, essas áreas não estão prontas no cérebro. Elas são construídas de fora para dentro, socialmente,
por meio da interação, por meio da comunicação. Só que a gente tem uma pista que é a seguinte: a área da linguagem oral favorece o desenvolvimento das áreas da leitura e da escrita. É como se ela ancorasse essas aprendizagens, sustentasse essas sinapses, favorecesse o estabelecimento das relações. Então, quanto mais a criança desenvolve as práticas de oralidade, mais aparato cerebral ela tem para desenvolver a leitura e a escrita. No caso do segundo ano, o que é muito importante? Por exemplo, ela pode ler uma notícia para público infantil, uma notícia no Joca, num outro jornal local que vocês tenham aí, né, destinado às crianças. O Joca é um jornal para crianças e adolescentes, né? Então, ela pode ler uma notícia, por exemplo, para público infantil, ela lê com autonomia, ela vai ter de ler mais de uma vez, talvez ela precise da mediação do adulto, que leia com ela algum trecho ou até mesmo texto, e ela pode contar para os colegas sobre o que é o texto que ela leu. Então, esse movimento de reformulação está relacionado à compreensão global do texto, a ser capaz de sintetizar aquele texto, de identificar a ideia principal e de reformular o assunto. Então, além dessas práticas de recitar, declamar, cantar, essas que envolvem o ler textos e conversar, contar para o outro sobre o que é aquele texto, também são importantes. Ler manchetes e discutir o que será que vai falar aquele texto, né? Esse movimento da leitura compartilhada também favorece o desenvolvimento dessas habilidades no segundo ano. Verbetes de enciclopédia, sabe? Revista Recreio, esses suportes aí, Ciência Hoje das Crianças. A gente tem uma série de textos pensados para o público infantil e que são mais complexos, que trazem aí uma linguagem que não é a linguagem do dia a dia e que podem favorecer o desenvolvimento dessas habilidades no segundo ano. Perfeito, meninas, perfeito. Então, a gente vai fazer as últimas considerações, agradecer os professores, professoras que estão presentes, e aí a gente vai passar aí para vocês, se vocês quiserem fazer mais algumas considerações, e para a Ana Valéria, nossa gerente, então, que vai se despedir, então, do nosso webinário. Obrigada, meninas, me despeço aqui. Bom, eu agradeço em nome do Portema, né, da nossa equipe aí, que é parceira desse projeto, agradeço a oportunidade, agradeço a participação, as perguntas, né, tão preciosas para que essa nossa conversa seja mais fluida, faça sentido para vocês, e quero dizer que temos um longo caminho pela frente, a leitura já era um desafio, né, na nossa educação, na nossa formação de leitores, antes desse período que a gente viveu da pandemia, e agora, mais do que nunca, a gente precisa de vocês. Vocês que estão na linha de frente, vocês que estão na sala de aula, são vocês que fazem a diferença, né? O que a gente é trazer um pouquinho de reflexão, um espaço para essa conversa, mas quem de fato está na linha de frente, quem faz a diferença, são vocês. Então, cabe a nós apoiar, né, e contribuir da forma que for possível. Pensem nas práticas de leitura que vocês já fazem, tenho certeza que são muitas, né? Pensem nas trocas aí que aconteceram com os colegas, no que a gente pode potencializar nesse planejamento. E eu costumo dizer o seguinte: não existe estratégia ruim. O ruim é a gente usar sempre a mesma estratégia. Então, quanto mais textos diversos, quanto mais práticas de leitura diversas, quanto mais vocês cuidarem dessas escolhas no planejamento, mais a gente consegue atingir os estudantes que aprendem e se desenvolvem de formas tão diversas. Contem conosco e a gente espera encontrar vocês em breve. Muito obrigada pela manhã de hoje. Bom feriado, descansem, que o descanso é merecido também. Eu agradeço também a oportunidade de poder falar com vocês. Faço das palavras da Isa as minhas. Eu acho que ela falou
Tudo. E eu acho que tem uma coisa importantíssima que não se pode esquecer, que é essa troca, né? Eu acho que quando iniciar as formações vai ser muito rico, porque não somos só nós que estamos trazendo informações, porque eu tenho certeza que todos devem ter práticas ricas para compartilhar com a gente também. E vai ser muito bacana poder fazer essa troca com vocês e contribuir ainda mais para esse momento tão difícil que a gente está vivendo no mundo e principalmente na educação, né? Que é poder resgatar esse tempo perdido aí de todo mundo em casa, trancado, muito sem recursos, né, para poder fazer as aulas. Então a gente tem muito que trocar, porque eu acho que o professor teve que se reinventar, né, nesse momento. Então todo mundo vai ter bastante informações e práticas para contribuir e a gente poder contribuir com vocês também. Obrigada e tenham um bom feriado. E acho que Obrigada, Meire. Obrigada, Ana Valéria. Obrigada. Que foram nossas parceiras fundamentais para que a conversa acontecesse. Gratidão a vocês também. A prefeitura teve um probleminha na internet, na transmissão, e assim, tá cortando, tá travando para muita gente, mas eu sei que vai ficar gravado para todos assistirem depois.